Olá, amigos. Com vocês, mais um programa Capital Mística, levado ao ar pela TV Capital, canal 11 da TVA aqui de Florianópolis. Hoje, o assunto que eu escolhi para apresentar a vocês, telespectadores, foi motivado por uma apresentação de uma entrevista divulgada no Fantástico deste último domingo, em que fala que o doutor David Voas, cientista da Universidade de Manchester, na Inglaterra, depois de ter analisado 10 milhões de pessoas casadas entre si, na realidade ele chegou à conclusão que a astrologia não tem o poder de dizer qual é o casal ideal. E, bom, isso demonstrou um claro ataque às teorias astrológicas, nas quais eu particularmente estudo o assunto há mais de 30 anos. Então, eu, sem nenhuma crítica ao programa Fantástico da Rede Globo de TV, afinal de contas, eles divulgaram um ponto de vista de uma pessoa. E que eu saiba, nós estamos numa democracia em que todos têm o direito de dizer o que querem. Mas justamente pelo fato de nós estarmos numa democracia, eu também me julgo no direito de dar a minha contribuição a esse assunto tão polêmico. Então, valeu a intenção do Fantástico em colocar esse assunto no ar, porque o que resultou desse quadro do Fantástico foi que na segunda-feira, nas esquinas da cidade, um dos assuntos mais discutidos era esse. Afinal, a astrologia funciona ou não funciona? A astrologia é capaz de dizer se um casal vai dar certo ou não vai dar certo? Então, eu entro agora neste programa fazendo as minhas considerações sobre a matéria. Inicialmente, eu gostaria de desqualificar o Dr. David Voas. Ele é apresentado como um cientista, doutor da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Bom, a primeira coisa que eu fui pesquisar, assim que eu terminei de ver o programa, foi: que doutor é esse? E procurando na internet, soube que o Dr. Voas é um demógrafo, ou seja, é uma pessoa com formação estatística e matemática e que utiliza essas séries de estatísticas para alcançar conclusões sobre diversos temas que envolvam estatística. E, a bem da verdade, a astrologia moderna hoje é baseada e muito em estatísticas. Mas, primeira questão, o fato do Dr. David Voas ser doutor em estatística ou em demografia não o capacita, no meu entender, a falar sobre um tema tão específico como a astrologia. E a prova que eu dou para vocês de que ele não estava inteiramente a par do que a astrologia pode ou não fazer é a seguinte: ele disse que ele pegou 10 milhões
de casais ou de pessoas, se for 10 milhões de casais, são 20 milhões de casais. Me questiono como é que esse camarada conseguiu arranjar 20 milhões de datas de nascimento de casais casados e comparou se o casamento deles estava dando certo ou não. Mas vamos acreditar que ele tenha passado a sua vida perguntando sua data de nascimento. E veja, ele só tomou dia e mês, o ano ele não levou em consideração na análise estatística dele. E em segundo lugar, me custa acreditar que ele tenha perguntado a pessoa por pessoa, seu casamento está dando certo ou não está? Bom, mas vamos com boa vontade aceitar isso. Ok, se o Dr. David Voas fosse realmente um pesquisador, a primeira coisa que ele faria para levantar o universo estatístico dele seria, como já disse, perguntar a cada um dos integrantes do casal o dia, o mês, o ano, a hora e minuto de nascimento, a mais aproximada possível, e o nome da cidade ou da região em que a pessoa nasceu, para estabelecer a latitude e a longitude do local. E com base nisso, essa pessoa fazer o mapa e aí sim comparar os mapas. A reportagem do Fantástico mostra apenas o Dr. Voas, que não aparece na reportagem mais do que 2 minutos cronometrados. E que ele diz tranquilamente, no alto da sua sabedoria, que ele concluiu que a astrologia não funciona. E qual é o argumento que ele traz? Simples. Que não há evidência científica de que uma pessoa de Câncer procure para casar uma pessoa de Capricórnio, ou uma pessoa de Áries procure para casar uma pessoa de Leão, e por aí vai. Bom, isso, para quem conhece um pouquinho só de astrologia, deve saber que, em momento algum, a astrologia se propõe a dizer que Áries dá melhor com Sagitário, o Touro dá melhor com Capricórnio, e por aí vai. Os astrólogos sérios, jamais dizem isso. Eu, particularmente, quando vou numa reunião social, ou numa festa, qualquer coisa, e eu sou muito conhecido como astrólogo, as pessoas chegam para mim e sempre dizem, você é astrólogo, né? Sim, sou. Uma canja. Eu sou de Gêmeos e o meu namorado é de Peixes. Dá certo? E eu aí, com a maior boa vontade do mundo, eu explico para as pessoas que apenas pelo signo solar, um astrólogo ético e competente não pode saber se uma relação romântica ou conjugal tem ou não chances de dar certo. E foi por aí que o Dr. David Voas pontificou a sua análise e a sua conclusão. Eu acho que é meu dever colocar em pratos limpos realmente o que é isso. E é o que eu vou tentar fazer no decorrer deste programa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é necessário que se conheça um pouco do universo em que o astrólogo faz as suas análises. E que universo é esse? É o mapa astral. E o que é um mapa astral? Bom, eu vou dar uma resposta completa. Em primeiro lugar, não é o que aparece no programa do Fantástico, em que eles mostram o mapa astral de uma pessoa, como aqueles negócios lá
que aparecem em jornal ou em revistas de astrologia, Áries, Touro, Gêmeos, e lá escrito isso, o que significa cada signo. Isso não é astrologia. Nenhum astrólogo sério vai dar fé ao que está escrito em astrologia de jornal, a famosa coluna dos horóscopos. Então, amigos telespectadores, vocês devem estar pensando, se isso não é astrologia, então o que é astrologia? Ok, eu vou responder isso, mas no próximo intervalo. Me aguardem. Muito bem, amigos telespectadores, estamos falando hoje sobre astrologia, especificamente procurando dirimir dúvidas surgidas quando da exibição de um dos quadros do último programa fantástico exibido pela rede TV Globo, né, canal 12 aqui em Florianópolis, e em que um pseudocientista, Dr. David Boas, informou ao público interessado que a astrologia não tem nenhuma validade científica. Então, com base nisso, os que assistiram o último bloco viram que eu comentei que o programa fantástico mostrou como sendo astrologia isso que surge nas colunas de horóscopos de revistas e jornais. E eu, baseado na experiência que eu tenho de muitos anos de estudo na matéria, eu quero dizer que isso não é astrologia. E que realmente, se a base da pesquisa do Dr. Boas foi justamente a questão dos horóscopos de jornal, nesse ponto eu sou obrigado a concordar com ele. Só que a conclusão de que a astrologia não funciona com base em horóscopo de jornal não pode ser levado como conclusão para aqueles que praticam a verdadeira astrologia. E aí vem uma pergunta que eu imagino que vocês, telespectadores, estejam fazendo. Se o horóscopo de jornal não é astrologia, então o que é astrologia? Astrologia é um misto de ciência e de arte em que procura analisar, através de técnicas, a carta astrológica natal de uma pessoa, de qualquer pessoa. E vocês podem ter uma ideia do que seja isso, porque eu vou mostrar para vocês o que é uma carta astrológica natal. Então vejam, aqui está. Isto é uma carta astrológica de uma pessoa. Para isso é necessário nós termos informações de dia, mês, ano, hora e cidade de nascimento. Sabendo qual é a cidade de nascimento, nós temos informações de latitude e longitude para estabelecer o cálculo do mapa de uma pessoa. Então vejam bem, aqui está. Este é o mapa de uma pessoa que, no exemplo, eu chamo de José, e que nasceu no dia 22 de maio de 1964, por volta do meio-dia, na cidade de São Paulo, capital. Então, temos aqui o desenho, a representação gráfica do céu sobre a cabeça dessa pessoa no momento do nascimento. Então vejam bem, o Dr. Boas pegou apenas este dado, ou seja, esta pessoa tem, pelo mapa aqui calculado, o Sol em Gêmeos. E ele comparando este gêmeo, né, este signo de Gêmeos, com outro signo, né, de um mapa de uma mulher, né, que seria teoricamente a sua parceira, ele estabelece que não há validade. Agora, vejam bem,
Vamos voltar aqui para a análise do mapa. De saída, nenhuma pessoa é apenas gêmeos. Este José e qualquer um dos telespectadores que estão assistindo esse programa, eles na realidade, no mapa de nascimento de vocês têm Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries e Touro. Todos nós temos esses 12 signos no mapa. E aí, como é que fica essa confusão toda, essa atrapalhada? Aí é que está. Vamos explicar um pouco mais. O mapa é composto de signos zodiacais, os 12 signos representados aqui na carta, 10 planetas, a saber, este é o Sol, esta é a Lua, este é Mercúrio, pela ordem, né? Este é Vênus, este é Marte, este é Júpiter, este é Saturno, este é Urano, este é Netuno e este é Plutão. Temos também algumas posições planetárias simbólicas, que são a cabeça do dragão, representada aqui, a roda da fortuna e Lilith, também conhecida como Lua Negra. Todos esses planetas são verbos que todos nós conjugamos. A saber, o Sol é o verbo ser, a Lua é o verbo sentir, o ascendente é o verbo agir, Urano é o verbo magnetizar, Plutão é o verbo contornar, dar uma reviravolta. Netuno é o verbo intuir, Vênus é o verbo amar, criar, Júpiter é o verbo expandir, Mercúrio é o verbo raciocinar e comunicar, Marte é o verbo apaixonar e agredir. Todos nós conjugamos esses verbos. Agora eu pergunto, nós conjugamos esses verbos exatamente da mesma maneira? Não. E como é que nós conjugamos? Como é que a gente sabe isso no mapa? Nós conjugamos isso no mapa em função de saber em que signo zodiacal está inserido um determinado planeta. Então aqui, por exemplo, Vênus está em Câncer, ou seja, essa pessoa cria e ama de forma canceriana, muito diferente de alguém que cria e ama de maneira ariana. Então, isso faz o diferencial. Agora, vocês podem dizer, bom, tá, ok, e que mais? Bom, ocorre também que os planetas estão em casas. Casas são calculadas no mapa através de cálculos astronômicos, considerando a latitude e a longitude do lugar em que a gente nasceu, e também da hora, e também da data. Então, o que são casas? As casas nos informam onde os verbos são conjugados de preferência na nossa vida. Exemplo, esta pessoa tem, digamos, Plutão na casa 1. Então, a casa 1 significa a minha maneira de agir, a minha personalidade, o papel que eu represento para os outros como uma espécie de autodefesa para que as pessoas, no fundo, não saibam bem quem sou eu. É uma autodefesa. A palavra personalidade vem do grego persona, que significa máscara. Uns mais, outros menos, mas todos nós usamos máscaras. Agora, Plutão na casa 1 indica que essa pessoa, volta e meia, muda radicalmente a sua forma de agir, a sua maneira de se apresentar diante dos outros. Então, veja, já temos aqui um diferencial. E também, esta pessoa muda a sua forma de agir, de que maneira? De maneira virginiana, porque Plutão está em Virgem. Então, vejam que nós temos um grande número de diferenciais. Por outro lado, também, amigos, nós temos aspectos, que são ângulos específicos
e que tem nomes específicos em astrologia, como conjunção, trígono, quadratura, quincunce, oposição e por aí vai. Esses ângulos são ângulos que aparecem no mapa como linhas azuis ou vermelhas e que nos dão indicações de, vamos dizer, os ângulos entre dois planetas fazem, digamos, a conjugação ser mais qualitativa, ou seja, um planeta passa a ser o verbo, o outro planeta que faz ângulo com o primeiro faz o papel de advérbio, e o advérbio qualifica o verbo. Então, com base nisso, nós temos nuances que aparecem no mapa e que nos ajudam a explicar melhor como uma pessoa funciona, como uma pessoa encara a vida. Então, não é só, no caso, eu sou de Gêmeos. Vejam, é muito mais do que isso. Aí você vai dizer, sim, mas há um detalhe, uma pessoa que tenha nascido no mesmo dia e no mesmo lugar. Então, essas duas pessoas têm o mesmo mapa? Negativo. E eu vou provar isso para vocês. Mas vou provar isso para vocês, que eu preciso de um tempinho, depois do próximo intervalo. Aguardem que vocês não perdem por esperar. Muito bem, amigos. Estamos falando sobre astrologia e rebatendo o tema tratado no último programa do Fantástico, justamente sobre astrologia, se funciona ou não funciona. Então, amigos, no bloco anterior, eu comentei como funciona um mapa astrológico. E também eu fiquei de apresentar agora que o fato de uma pessoa ou de duas pessoas terem nascido no mesmo dia, necessariamente elas não vão ter o mesmo mapa. E como se explica isso? Então, prestem atenção. Este aqui é um exemplo. É o mapa do José, uma pessoa que eu inventei o exemplo, nascido a 22 de maio de 1964, ao meio-dia, na cidade de São Paulo. Então vejam bem, o Sol do José, neste mapa, está aqui na cúspide da casa 10, ou seja, encostado nessa linha, que é a casa 10, que fala, né, especificamente, que a missão específica do José é se realizar profissionalmente. Agora, o que é que ocorre? Se uma pessoa nascer nesse mesmo dia 22, o mapa é igual? Não. E vejam bem, eu estou pegando aqui o José, que tem o Sol na casa 10, em Gêmeos, e o ascendente, que me dá a personalidade. Ascendente é o signo que estava na linha do horizonte, a leste, quando a pessoa nasceu. O ascendente da pessoa está em Leão. Pois bem, pouca gente sabe que, considerando a linha de horizonte, né, como alça de mira, a cada 4 minutos de tempo, gira 1 grau na roda do zodíaco. Então, eu pego aqui este exemplo, outro mapa do José, só que em vez do José nascer ao meio-dia, ele me nasce às 14 horas, 2 horas depois. Então vejam o resultado. O Sol do José já não está mais na casa 10, está na casa 9. E o ascendente de José ao meio-dia, que estava no signo de Leão, agora ele está no signo de Virgem. O que é que significa? Significa que, em vez de ele agir como um leonino, ele age naturalmente como virginiano, que são 2 Josés diferentes. Agora, para vocês verem como muda tudo, olhem o próprio desenho da distribuição planetária, olhem este desenho cheio de linhas vermelhas e azuis do José ao meio-dia e comparem com este desenho aqui do José nascido às 2 horas da tarde. E principalmente,
vejam o que é que teria acontecido se o José tivesse nascido logo depois da meia-noite do dia 22. Temos aqui o mapa, vejam. O sol dele, em lugar de estar na casa 4, de estar na casa 10, está na casa 4. E o ascendente dele, que originariamente era Leão, neste momento o ascendente dele está em Peixes. O que é que significa? E mais, com Saturno encostado na casa da cúspide da 1. Então, isso traduzindo para o português, ele como leonino, ele seria uma pessoa muito vaidosa, se ele tivesse o ascendente em Leão. Ele como virginiano, ele seria uma pessoa muito crítica, se ele tivesse o ascendente em Virgem. E ele como pisciano, ele seria uma pessoa hipersensível, que simplesmente adora ajudar o próximo. Então são 3 Josés diferentes. E a parte mais dramática dessa demonstração é que aqui, neste primeiro mapa, ao meio-dia, o Sol dele, junto com Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, estão acima da linha do horizonte. À meia-noite, todos esses planetas estão abaixo da linha do horizonte. Então, gente, sem essa de dizer que dá para analisar uma pessoa apenas pelo dia do nascimento. Não dá mesmo. Mas, puxa vida, um cientista partiu dessa premissa e está todo mundo achando que o mundo é quadrado, porque o cientista disse. Ridículo, né? Muito bem. Meus amigos, ok. Essa é a situação. Agora vamos falar sobre a sinastria. O que é a sinastria? É o estudo comparativo entre 2 mapas para saber as facilidades e dificuldades de um relacionamento, seja ele familiar, seja ele conjugal, no caso da pesquisa do Dr. David Boas, ou um relacionamento comercial, no caso de uma associação comercial. A astrologia tem um método para analisar isso, chamado, como já foi dito, sinastria. Agora, vejam bem, no caso de uma sinastria conjugal, primeira informação, a sinastria não me diz se o João ama a Maria ou se a Maria ama o João. Não há nenhuma técnica astrológica que possa mensurar o amor de 2 pessoas. Isso é um mito. Segunda informação, o relacionamento conjugal vai depender basicamente da facilidade ou dificuldade que a pessoa tem para ter uma vocação associativa ou conjugal. Então não significa que toda pessoa que casa tem a obrigação de ser feliz. Tem gente que se adapta a uma vida conjugal, tem gente que não se adapta. E a astrologia tem, aí sim, instrumentos para analisar se essa pessoa tem ou não facilidade para viver uma vida conjugal com outra pessoa. E isso o cientista Dr. David Boas não levou em consideração, o que é erro crasso. Outra coisa também é que existem vários métodos para analisar a sinastria de 2 pessoas. Mas eu, particularmente, como profissional, eu utilizo um que eu acho que foi feito sob medida e a estatística que eu tenho não chega a 10 milhões de casais, mas a estatística que eu tenho é muito boa. As pessoas às quais eu tenho feito sinastrias, eu tenho acertado bastante sobre as facilidades ou dificuldades de uma vida em comum. E qual é o pulo do gato? É simples. Eu utilizo um processo em que eu considero o relacionamento de um casal, em termos conjugais, como a resultante de 4 componentes básicos. Quais são? Em primeiro lugar, eu analiso a atração física de 2 pessoas. Então,
no sistema que eu utilizo, eu dou uma nota ponderada para a atração dessas duas pessoas. Em termos finais, a média é 15 pontos. O limite mínimo da média, 10 pontos. O limite máximo da média, 20 pontos. Entre 10 e 20 pontos, o casal está num limite de normalidade. Agora, no caso específico, abaixo de 10 pontos, não há muita atração física entre o casal. No entanto, acima de 20 pontos, a atração física do casal é excepcional, até chegar a um máximo de 30 pontos, que aí, gente, esse casal tem uma atração máxima. A segunda componente do amor é a atração intelectual. As pessoas terem os mesmos gostos, os mesmos ciclos circadianos, os mesmos objetivos de vida, a mesma filosofia de vida, gostarem dos mesmos tipos de filme, dos mesmos tipos de livro e por aí vai. A terceira componente é a complementação. Se, por exemplo, um dos componentes do casal é muito corajoso, o outro é medroso, a coragem de um complementa o medo do outro, o medo de um complementa a coragem do outro. Aí há uma complementação. Agora, se os dois são muito corajosos, os dois são muito medrosos, aí não há complementação, os dois estão competindo para ver quem é mais. E, finalmente, aí sim, o mais importante no meu ponto de vista, nós temos condição de, analisando os mapas de duas pessoas, verificar a convivência do casal. Isso para mim é fundamental. Tem casais que estão tremendamente apaixonados um pelo outro, mas terminou a fase dos carinhos, dos amassos, dos beijos, das relações, voltam ao normal e brigam feito cão e gato. Aí a gente é obrigado a dizer, olha, o relacionamento de vocês não é bom, ou vocês modificam a maneira de agir um com o outro, ou, lastimavelmente, a relação de vocês tende, não é profético, a dar errado. É assim que funciona a coisa. No próximo bloco, vou comentar um pouco mais sobre o tema. Aguardem. Muito bem, amigos, voltamos e estamos falando sobre a validade ou não da astrologia na sua capacidade de analisar se um casal tem ou não chances de dar certo em sua vida conjugal. Bom, então, tudo que eu mostrei até agora, e expliquei também até agora, sobre o que é astrologia, como funciona, foi para dar um embasamento da minha conclusão sobre a astrologia. Então, vejam, tenho agora, para finalizar a nossa análise, este mapa duplo aqui, em que eu criei dois exemplos, aproveitando o mapa do José, né, nascido a 22 de maio de 1964, e o mapa da Maria, nascida no dia 15 de setembro de 1975, às 2 horas e 35 minutos, na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, valores totalmente diferentes daqueles do mapa do José. Então, aqui nós temos dois mapas que, dentro da técnica da sinastria, nós vamos analisar item por item, planeta por planeta, planeta no signo por planeta no signo, comparando com o respectivo planeta no signo do outro mapa. E nós temos aqui o quê? Que o Sol do mapa do José está em Gêmeos e o Sol do mapa da Maria está em Virgem. Portanto, dois sóis diferentes, né? Dois sóis diferentes. Agora, dá para saber se eles dão certo ou não só pelo Sol? Eu acho que eu já provei para vocês que não dá. O doutor Voas, ele conseguiu, sabe Deus como, a conclusão de que isto aqui não tem nenhuma validade científica. Bom, e agora? É a palavra dele contra a minha. E voltamos então
aquele velho adágio que eu sempre digo nos programas: amigos, vocês estão em dúvida? Pesquisem. Agora, depois do programa, os apresentadores do Fantástico deram 2 números de telefone, ligação gratuita, diga-se de passagem, para que os telespectadores ligassem dizendo se acreditavam ou não na astrologia nesse campo. E qual foi o resultado? Depois desse programa, 55% das pessoas disseram que não acreditavam que a astrologia tivesse o poder de analisar se um casal pode ou não dar certo através da astrologia. Agora, 45% acreditavam. Quer dizer, na média, ficou elas por elas. Agora, o que me chama a atenção é que, acho que tem mais de um ano atrás, a astrologia também foi alvo de um outro programa do Fantástico, em que eles também procuraram outros doutores, outros cientistas, e, se não me falha a memória, parece que ficou claro de que a astrologia realmente tinha algum embasamento científico. Então, amigos, estou perdido. Afinal, a astrologia funciona ou não funciona? A própria Rede Globo parece que não tem assim, um padrão definido, não sabe se funciona ou não, mas eu compreendo que ela esteja fazendo o seu papel de instilar a dúvida, porque, como todos vocês sabem, a dúvida é meio caminho andado para a sabedoria. Portanto, sobre esse ponto de vista, parabéns para a Rede Globo e parabéns para o programa Fantástico, porque, querendo ou não, sem querer, ela está incitando o povo a ter curiosidade, a procurar informações válidas. E eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando vocês a receberem mais informações. Qual é o problema do Dr. David Boas? Com todo o respeito que um cientista inglês merece, eu devo dizer que eu acredito que ele tenha feito um erro de apreciação. De que forma? A filosofia me diz que, se nós partirmos de uma premissa certa com um raciocínio, uma linha de raciocínio correta, nós chegamos a uma conclusão correta, certa. Agora, se nós partirmos de uma preposição correta com uma linha de raciocínio errada, naturalmente nós vamos chegar a uma conclusão errada. E, por outro lado, se nós partirmos de uma premissa falsa, usando uma linha de raciocínio correta, nós também vamos chegar a uma conclusão errada. E, finalmente, se nós partirmos de uma premissa errada, com uma linha de raciocínio errada, nós também vamos chegar a uma conclusão errada. Então, em 4 possibilidades, 3 nos induzem ao erro. Qual foi o erro, em termos de astrologia, que fez o Dr. David Boas ser tão infeliz na sua conclusão? Simples. Ele não considerou a astrologia pelo que ela é. Ele considerou apenas a astrologia de jornal. Ah, bom, então, se é astrologia de jornal, o Dr. David Boas, cientista, está mais do que correto. Agora, se ele queria falar da astrologia científica, ele partiu de uma premissa errada, porque ele considerou apenas o signo solar. E, como eu já mostrei para vocês, a astrologia não é apenas o signo solar. Finalmente, eu gostaria de dizer a vocês que, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar na internet o verbete David Boas, e vocês vão encontrar uma série de artigos dele. E, pesquisando, eu encontrei um artigo do astrólogo famoso, astrólogo, jornalista do Jornal do Brasil, historiador, advogado, Max Klein, que ele cai de pau na conclusão do Dr. David Boas. Agora, gostaria também de dar uma notícia para vocês. Parece que o nosso cientista inglês
ele pontifica não apenas na astrologia, mas, pasmem, esse camarada é um homem, é uma orquestra de todos os instrumentos tocados por um homem só. Ele também escreveu um livro que eu estou até mandando vir dos Estados Unidos, na livraria Barnes & Noble, né? Custa $37, mas eu vou fazer o investimento porque eu quero ler, eu quero aprender um pouco mais sobre esse denodado cientista. Ele simplesmente, pasmem, além de ele ser um demógrafo, além de ser um estatístico, um matemático, ele também é um astrólogo, entre aspas, e, pasmem, ele também é um teólogo. E olhem só o nome de um livro que ele escreveu e que está fazendo furor nos Estados Unidos. The Bad News Bible, ou seja, as más notícias da Bíblia. E você sabe qual é o tema do livro, gente? Ele simplesmente reduz a pó o Novo Testamento da Bíblia. Ele critica tudo aquilo que os evangelistas apresentam, na maneira dele de ver, na maneira dele de interpretar. Então, isso, o Fantástico não deu a informação. Lógico, não era o tema do programa, mas valeria a pena vocês se darem conta de que há indícios, não posso afirmar, de que este Dr. David Voas, na realidade, ele esteja com o ego um tanto ou quanto inflado e esteja utilizando esse sistema de criticar e de levantar polêmica para naturalmente fazer o marketing dele, aparecer, quem sabe vender o livro, quem sabe ser chamado para fazer palestras. E, gente, nós sabemos que é mais fácil derrubar do que construir. E aí está, amigos, a conclusão que eu chego. Foi um programa válido, mais uma vez, parabéns para a Rede Globo, mas foi uma conclusão infeliz, que eu, na qualidade de pesquisador astrológico, que, a bem da verdade, eu, quando comecei a estudar astrologia no ano de 1972, portanto já tem 35 anos atrás, nossa, eu não acreditava na astrologia, mas eu me dei ao trabalho de estudar astrologia para poder criticar. E nesse processo eu me dei conta de que a astrologia tinha validade científica. E de lá para cá nunca mais parei de estudar. Esperemos que o Dr. Voa decida estudar astrologia para refazer o conceito que ele faz sobre esse misto de ciência e de arte. Era o que eu tinha para dizer. Espero que a minha contribuição dê assunto para vocês continuarem na busca da verdade, na busca da luz, na busca da sabedoria. E se alguém tiver alguma dúvida, está aqui, peço à técnica que coloque o meu endereço de e-mail e também o endereço de e-mail da TV Capital, para que vocês exponham suas dúvidas e eu prometo que eu vou responder para vocês dentro da medida da minha capacidade. Com certeza, se vocês me fizerem uma pergunta que eu não tenha capacidade de responder, eu vou ser ético e vou dizer para vocês, olha, vou pesquisar, mas eu não sei, não tenho a menor ideia da resposta que eu vou dar para vocês. Então, amigos, por hoje estamos terminando o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e deixo para vocês meus votos de uma ótima semana e nos encontramos, como sempre, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Tudo de bom para vocês.